Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é Sheila Dias. Eu quero, nesse momento, ser instrumento do Senhor para abençoar a vida de vocês. Que o Espírito Santo de Deus tome a palavra através da minha boca. Eu estava aqui meditando e o Espírito Santo, nós estávamos falando, eu estava conversando com Deus sobre essa palavra de Gálatas, né? 6:7, que diz que de Deus não se zomba, né? Aquilo que o homem semear, ele colherá. E eu lembro uma parte, um momento do meu deserto, onde eu chorava, irmãos, eu chorei muito na presença do Senhor, tudo aquilo que eu tinha no meu coração sendo real, verdadeiro, sendo coisas da minha imaginação, sendo sofrimento, ou seja, eu fui igual o Jó. Eu falei para Deus tudo aquilo que tinha no meu coração e falava para o Senhor: eis-me aqui, eu estou precisando de cura, Senhor, me ajuda, Pai, né? E eu teve um momento do meu deserto que eu falava para Deus que essa luta era injusta, né? Ou seja, eu falava: eu sei, Pai, que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher, só que eu não plantei isso, né? Que eu estou colhendo, né? Eu sei que eu plantei destruição no meu casamento, eu sei que eu plantei a discórdia, eu sei que eu não fui sábia em momentos que deveria ter sabedoria, mas, por exemplo, eu não traí, eu não tive outra pessoa, né? E ali o Senhor, através do Espírito Santo, sua misericórdia, ele me deu muita resposta, né? O Senhor, olha, eu vou falar para vocês, irmãos, o deserto realmente, assim, é algo que a gente precisa viver, né? E eu quero falar, eu vou trazer algum dia para vocês um vídeo sobre deserto, porque as pessoas acham que só deserto conjugal, né? Não é só deserto, nós temos desertos em várias áreas das nossas vidas, né? E voltando ali, agora há pouco eu ouvia um podcast no Spotify da Joyce Meyer, e eu ri bastante porque eu me identifiquei que ela falava assim, que antes, aquela palavra que a Bíblia diz, né, que não se ponha o sol sobre a sua cabeça e você em contenda com seu irmão, né, e ela estava falando assim, que antes dela conhecer realmente ao Senhor, ela já acreditando convertida, né, mas não praticava. Então, para vocês poderem entender aonde nós vamos com esse vídeo de hoje, né? Então, assim, ela, na hora de dormir, se ela estava brigada com o esposo, né? Aí ela ficava ali, né, conversando com o Espírito Santo, né? Ah, eu não vou pedir desculpa, não, de novo, eu. Ah, não, dessa vez eu não vou pedir, não. Ah, aí ela falava que ela dormia ali bem na pontinha, na beiradinha da cama, para não encostar nele. E muitas vezes passava frio, porque ele não estava nem aí, ele pegava a coberta e se enrolava todo, e para ela ter acesso à coberta, ela ia precisar chegar perto dele e ela ali naquele orgulho, naquele ego todo, não, eu não vou pedir desculpa dessa vez, de novo não, e ela ficava 2 dias, 3 dias nessa situação, né, e eu fui assim, e algo interessante que ela falou, que esse excesso de ego é falta de comunhão, né, falta de amadurecimento espiritual, e eu fui essa mulher, né, também, e Sheila, mas o que isso tem a ver com aquilo que o homem plantar, ele vai semear, né? É que a gente, muitas vezes, não entende que quando a gente faz a nossa carne, nós estamos semeando na carne. Então, o que vai acontecer? Nós vamos colher destruição. Se nós semeamos no espírito, nós vamos colher vida, né? Nessa palavra de Gálatas, no 6, no verso 8, diz exatamente assim, ó, quem semeia para a carne, para a sua carne, da sua carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, voltando nesse exemplo da Joyce, o que acontece? Ela falou, né? Ela falou, gente, eu estava semeando na carne quando eu estava dormindo ali na beirada da cama, eu estava dando espaço para o diabo agir no meu casamento, eu estava passando frio, eu estava tratando meu marido com indiferença, né? Então, óbvio, o que ia vir ao longo daquilo, né? Nós íamos passar por crises conjugais, por uma simples besteira. Ela falou, só que quando eu estava ali nessa situação, o Espírito Santo estava ali tentando me convencer de que eu não devia deixar o sol se pôr sobre a minha cabeça e eu em contenda com meu marido, e eu deixava o orgulho me tomar conta de mim, ou o ego tomar conta de mim, sendo que se eu fizesse
exatamente aquilo que o Senhor estava me ensinando, que o Espírito Santo estava me ensinando, eu ia colher fruto no Espírito. Por quê? Porque eu não ia dormir com frio, eu ia me entender com meu marido, a gente ia dormir provavelmente quentinho, as coisas no dia seguinte não estariam tão pesadas, né? Mas, Sheila, o que isso tem a ver? Parece tanta besteira, né? Então, irmãos, nós, de pouquinho em pouquinho, de besteira em besteira, a gente foi transformando o casamento em um grande problema, numa grande crise, né? Então, o que a gente fez? A gente semeava na carne. Então, o que nós colhemos? Destruição. Porque ninguém tropeça em grandes montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. Então, por ir levando sempre essa semeadura na carne, foi que chegou aonde chegou, realmente. Eu não plantei adultério, mas eu colhi adultério. E quando eu falava isso para Deus, eu falava, Senhor, mas se eu não plantei adultério, por que eu estou colhendo adultério, né? Então, aí um dia o Espírito Santo falou assim para mim, se eu já vi como era uma plantação, né? Quando nós vamos plantar, a gente coloca uma sementinha, né? Algo pequeno, né? Só que aquela sementinha, quando nós vamos colher, a gente não colhe aquela semente. A gente vai colher frutos, a gente vai colher folhas, a gente vai sair uma árvore dali, ou seja, a gente vai colher muito mais do que nós plantamos. Irmãos, isso é válido tanto para o bem quanto para o mal. E isso tá, a própria palavra de Deus, ela testifica isso, que vai ser tanto para o bem quanto para o mal, que nós vamos colher muito mais, né? Tem uma palavra que diz assim, peraí que eu vou achar aqui para vocês. Encontrei aqui, é 2 Coríntios 9:8, né? A palavra diz assim, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então, ou seja, né? A gente passa tanto tempo ali plantando, plantando, plantando na carne, e a gente está plantando para a nossa própria destruição, como diz mesmo Gálatas 6:8, né? E é isso que nós precisamos nos atentar, né? Eu tenho muitas pessoas que eu ajudo, né? Que eu diariamente estou dando uma palavra para elas, um ensinamento, e que eu acompanho, que estão no deserto, né? E eu tenho desde pessoas que são AMs, e ali o Espírito Santo, logo quando eu começo ali com elas, o trabalho já, de início, a gente repudia, a gente fala, não, não, não quero trabalhar com a AM, né? E o Espírito Santo fala assim, trabalha, ensina elas a verdade. Como é que a gente ensina a verdade para as pessoas? Com amor, né? Primeiro a gente precisa amar, como Jesus, né? Ou seja, Jesus, ele veio pelo pecador, né? Ele veio e ele primeiro amou, primeiro ele se entregou, né? Então a gente tem que se entregar, a gente tem que amar e a gente vai introduzindo a verdade na vida delas, né? E eu tenho um caso bem interessante de uma moça que ela plantou a vida inteira dela adultério, né? E hoje as portas se fecharam, né? O que as portas fecharam? Quando Deus toca e fala, agora chegou o tempo do conserto, né? Então existe um processo de colheita, né? Existe esse processo de colheita. E a luta dela é uma das mais doloridas que eu vejo, né? Só que em todo momento que nós estamos conversando, quando ela vai perguntar para Deus, que ela pergunta por que disso, o Senhor traz a lembrança dela, né? Algo que ela fez, e ela fala, eu sei que eu estou colhendo esse fruto amargoso pelo que eu semeei, né? E é exatamente isso, né, irmãos? A gente não vai plantar uma sementinha e a gente vai colher uma sementinha, né? A gente vai plantar uma semente, a gente vai colher frutos, né, dessa semente, né? Ou seja, a gente vai colher algo maior. Então, assim, o que significa isso, né, Sheila? Que você está me dizendo que toda essa dor, todo esse sofrimento é devido meu plantio? A palavra de Deus mesmo deixa claro, né, que de Deus não se zomba, né? Aquilo que o homem plantar, ele vai semear, né? E que quanto mais ele plantou, né? Se aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia fartamente vai colher fartamente. Eu lembro até um dia, nossa, eu estava muito mal esse dia, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, preciso ir numa igreja de revelação, né? Porque, meu Deus, estou precisando ouvir alguma coisa da parte do Senhor.
E ali eu cheguei nessa igreja, na rua que eu morava, eu nunca tinha ido, né? E ali eu cheguei nessa igreja, a igreja é bem simplesinha, e aí eu sentei, aí os irmãos louvaram, e aí nada da preleitora, da senhora que ia pregar, chegar daquele dia, e aí o irmão da própria igreja falou, olha, irmão, a convidada infelizmente está com um problema, e ela não está conseguindo chegar, mas ela falou que ela vai vir. Mas como já o tempo se apressa muito, eu vou pregar, e quando ela chegar, ela dá uma palavra, se ela conseguir chegar a tempo, né? Quando o irmão terminou de pregar, já faltava ali seus 10, 15 minutos para terminar o culto, a irmã chega. E a irmã fala, olha, irmãos, uma luta, uma guerra para eu chegar aqui hoje, mas eu não sei o que o Espírito Santo tem para falar essa noite, eu já vi que a palavra que eu ia trazer para pregar não era para ser pregado, mas então vamos orar para o Espírito Santo me usar? E ali a gente fez a oração por ela, e quando terminou, ela falou assim, que louco, vou falar algo totalmente diferente ao que eu vim preparada, né? Ela falou, olha, tem pessoas aqui perguntando para Deus, né, por que essa dor, esse sofrimento todo, né? E muitas vezes a gente não entende por que a gente está passando por essas lutas, por esses problemas. Ela falou, e eu me lembrei nesse momento de quando eu estava com crise no meu casamento. Na hora que ela falou isso, eu falei, ixi, aí vem, é para mim, né? E aí ela falou assim, eu lembro que um dia eu falava para Deus, mas Deus, eu não estou aguentando mais, por que tudo isso? E aí ela falou, o Espírito Santo me falou assim, eu estou te ensinando você a amá-lo não mais de boca, mas de coração, de todo o seu coração, como a sua própria carne. Então, é necessário que se passe por isso para que você aprenda o verdadeiro amor. E ali, para mim, irmãos, eu falo para você que na hora que eu ouvi aquilo, fez todo sentido, né? E por que que fez todo sentido? Porque quando a gente casa, a gente acredita que vai ser para a vida inteira, né? E por que quando vem a crise, a primeira coisa que a gente pensa é em separar? Porque a gente só está amando de boca, a gente não está amando de coração. Porque se a gente estivesse amando de coração, quando a gente diz na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe, seria real, a gente já não negocia mais aquilo que se torna um princípio na nossa vida, né? E um princípio, ele está mesmo inculcado em nós, e a gente já não negocia mais. Então, assim, hoje eu falo para muitas pessoas, tinha uma pessoa muito próxima a mim, que estava entrando em crise no casamento, e a irmã dela tinha se separado há um ano, um pouquinho mais de um ano, e a irmã estava muito a favor também dela separar, que não, que você não tem que aguentar isso, que isso é um, né? E eu virei para ela e pensei assim, a vida da tua irmã ficou melhor ou pior de quando ela era casada? Ela, algumas coisas tá assim melhor, mas eu percebo que piorou muito. Eu falei, você percebe que se ela tivesse dentro de um casamento, se ela tivesse dado a oportunidade de mudar, ver os erros, melhorado, o marido também teria forças para mudar. Eu falei, a crise no casamento é o grito de que, gente, precisa mudar, o negócio não está legal, não é igual estava lá no começo, né? O que você estava fazendo no começo que você deixou de fazer? Ou o que você deveria estar melhorando que você não faz, né? Ou seja, a gente tem que entrar no casamento não para esperar ser feliz, né? A gente tem que entrar para fazer o outro feliz. Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. Então, isso é amor, é o ato, é a atitude, né? Então, meus irmãos, a colheita é brava, né? Porque a gente vai colher muito mais, né? Isaac, né? Tem uma palavra lá no livro de Gênesis que diz, né, que Isaac semeou e foi abençoado por Deus e colheu 100 vezes mais, né? Então, assim, para mim, quando eu vou ler palavras sobre colheita na Bíblia, é sempre abundante, né? E isso serve para o bem como para o mal, né? Ninguém planta semente e colhe semente, né? Então, assim, eu só quero trazer isso para vocês, e não como um ato de, de desista. Não, pelo contrário, né? A gente tem que ser feliz pela disciplina do Senhor. A própria Bíblia diz, nós somos filhos, né? Quando nós somos disciplinados, a Bíblia diz que é porque o Senhor nos tem por filhos. Então, nós como mães, como pais, o que a gente faz, né? Com os nossos filhos, quando estão ali na rebeldia, menino, não coloca o dedo aí na tomada, você vai tomar choque. Menino, não coloca na tomada, vai tomar choque. Menino, não coloca na tomada. Chega um dia que você fala, eu preciso fazer valer a palavra de Provérbios, que diz que a loucura da criança se tira com a vara, né? É isso que é o resumo da palavra
de Provérbios quando diz, né, que a gente tem que a vara da justiça, né, que a gente tem que sim, dar uma palmada no nosso filho, né, não aconselho com a mão, viu, meus irmãos? O peso da mão a gente não mede, pega um chinelo, porque aí a gente consegue medir o peso, né? Uma vez eu fiz um curso que se chama Educando Crianças Emocionalmente Inteligentes, e o leitor, ele falava assim, né, que ele dá 2 chineladas, a primeira é para calibrar, e a segunda é a que vai valer, né? Eu acho que é por aí. A minha filha está com 11 anos e meio, como ela mesma costuma dizer, e se ela apanhou 3 vezes na vida, foi muito, mas foi necessário, né? Porque a árvore, meu marido, ele é agrônomo, e ele fala, né, a árvore, ela tem um momento certo para se endireitar. E se você não endireita a árvore naquele exato momento, né, ela vai crescer torta. Então, assim, é isso que nós, em família, sempre, como pais, sempre conversamos a respeito dela, né? Que tudo que a gente conseguir, através da conversa, através do amor, através do abraço, através do conselho, e for sucesso, não precisa da chinelada. Mas aquilo que o conselho, o amor, o abraço, a palavra não pode resolver, né? Aí entra a palavra de Provérbios, né? Então, que Deus abençoe grandemente a vida, a família, o casamento de vocês, e eu profetizo muitos casamentos restaurados para a glória do nome de Jesus. Amém?